Graça e paz, mais uma vez compartilhando uma reflexão. Vou passando aqui rapidinho para deixar uma reflexão com vocês. No texto que está em Filipenses capítulo 4, versículo 4, que diz: Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Um dia desses, algum tempo atrás, eu estava sério, pensando, e uma pessoa olhou para mim e perguntou por que eu estava triste. O que estava me preocupando. Eu respondi de imediato que eu não estava triste, que eu estava apenas sério, estava apenas pensando. E eu entendi que nós temos essa impressão de que alguém que está sério, ou alguém que não está sorrindo, ele está triste, ou ele está preocupado. E automaticamente quem sorri é alegre, é feliz. Então eu preciso estar sorrindo para que o mundo entenda que eu sou feliz. Rebeca, paz do Senhor, Lidiane. E eu compreendi, eu também tenho essa forma de pensar. Mas eu percebi, através de algumas informações, através da própria Bíblia, que alegria não significa estar sorrindo, ou não significa estar animado. Eu li uma certa vez uma história de uma pessoa, é uma história que traz uma lição de moral muito forte, que dizia que um homem ele estava passando por um processo de depressão e de angústia terrível, e ele foi à procura de um psicólogo. Eu não me recordo qual era o país, Pai Senhor Lidiane, boa noite. Mas eu acho que era na Inglaterra. E esse homem foi à procura desse psicólogo, e quando ele chegou para se consultar com esse psicólogo, o psicólogo deu àquele homem algumas sugestões, e dentre elas ele disse para aquele homem que uma coisa que poderia resolver em boa parte o problema dele era que ele devia sair para desestressar e devia visitar um circo que estava passando naquela cidade. E para surpresa daquele doutor, daquele especialista, o paciente, disse que ele era o palhaço daquele circo que estava naquela cidade. E resumindo a lição de moral que nós entendemos com essa história: nem sempre uma pessoa que faz as outras sorrirem ou que está sorrindo significa que ela é uma pessoa feliz. Nem sempre estar sorrindo, estar em ambientes que promovem animação, significa que um indivíduo ele é uma pessoa feliz. E nem sempre estar em meio a sofrimento, em meio a dores, significa que alguém é triste. Eu vou ler aqui um texto que Paulo fala à igreja de Tessalônica, que é muito importante, eu acho muito bacana isso. Ele fala acerca do momento em que eles receberam a palavra. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E Paulo diz que em meio a muita luta, eles receberam a palavra, porém com muito gozo do Espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e versículo 6, diz assim: E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Quer dizer, apesar das dores, apesar das angústias, apesar das dificuldades, eles receberam a palavra de Deus com muita alegria. A Bíblia diz, e tem um outro texto que a Bíblia narra acerca de Jesus, que fala que Jesus se alegrou no Espírito. Eu acho muito lindo e muito marcante esse texto. Até o próprio Jesus se alegrou no Espírito. Então a alegria do crente, ela é um fruto do Espírito. Paulo fala isso lá em Gálatas, capítulo 5. Uma das evidências que o Espírito está trabalhando no caráter de alguém é a alegria. E eu repito aqui, a alegria não é rir de uma piada. A alegria não é você conseguir sorrir. A alegria é fruto de uma vida em comunhão com Deus. A alegria é fruto de paz com Deus. Só realmente é alegre quem conhece o Espírito Santo, quem conhece o Ser Supremo de Deus.
Então, o que eu venho aqui lhe encorajar é ser uma pessoa alegre na presença de Deus, saber que a sua comunhão com Deus ela é a produtora da alegria, como Paulo disse aos Filipos, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. A sua alegria tem endereço, ela é no Senhor, não há outro lugar para você se alegrar, não há. As pessoas estão buscando alegria nos bares, nas festas, estão buscando alegria em eventos, estão buscando alegria em bandas de rock, estão buscando alegria em pagodes, estão buscando alegria no shopping, no cinema. E por mais que isso possa lhe entreter, isso possa lhe animar, isso não vai te fazer feliz. As pessoas buscam alegria em namorados, em namoradas, em cônjuges, em familiares, e não encontram, e sempre se esbarram, sempre estão lidando, estão de frente com a decepção. Então a alegria é uma pessoa, a alegria está em Deus. Lá no Antigo Testamento está dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, você quer viver bem, você quer ter motivo para sorrir de verdade, tenha comunhão com Deus, tenha paz com Deus. Evite ouvir o conselho dos ímpios, evite andar no caminho dos escarnecedores. Não digo que você não deixe de viver ou deixe de existir como um ser humano normal, mas apenas quando desfrutamos de uma paz com Deus, de um relacionamento sincero com Deus, é que essa alegria ela surge. O sorriso é leve, a paz ela é presente, você não precisa dormir preocupado, você não precisa dormir com a cabeça desassossegada, você não precisa estar em conflito interno. Por quê? Porque você está em paz com Deus. O mundo pode cair ao seu redor, mas você está em paz com Deus. E é isso que promove no nosso coração a alegria. É saber que o futuro está nas mãos de Deus, o meu futuro. Por mais que seja grande uma luta que eu esteja passando, por mais que seja grande a dificuldade, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que os seus planos são melhores, são maiores, eu sei que tudo que eu passo tem um propósito, tudo que eu faço está debaixo de sua vontade. É claro que nós pecamos, nós erramos, isso entristece a pessoa de Deus, isso entristece o seu espírito, mas nós sabemos que somos selados pelo seu espírito, que temos paz através do sacrifício de Cristo, e tudo isso corrobora para a nossa alegria. Então, eu quero apenas deixar esse verso: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Se você é uma pessoa que tem Deus, você é uma pessoa alegre. E eu repito, alegria não significa sorrir. Nem todo mundo que sorri está alegre. As pessoas depressivas, a maioria delas, vivem sorrindo. Aparentemente não tem nenhum problema, mas elas demonstram posteriormente que eram pessoas tristes. E existem pessoas que estão passando por luta. Existem pessoas que eu conheci que vão para a igreja com os filhos nas drogas, que vão para a igreja com a casa empenhada, que não tem o dinheiro do aluguel, mas estão felizes, estão tranquilas. Então, a alegria não depende da circunstância, não depende da ocasião. A Bíblia diz que enquanto Paulo e Silas estavam presos, eles cantavam e oravam. Cantavam e oravam à meia-noite. Então, a alegria não depende do que você está vivendo ou como você está vivendo. A alegria depende da sua comunhão com Deus. É por isso que Paulo está dizendo que devemos nos alegrar no Senhor. Então, toda a sua vida, todas as suas preocupações, tudo que você faz precisa estar alinhado à vontade de Deus. E só assim você vai viver bem, viver feliz. Amém. Os irmãos que estão, o Jardel entrou aí. Tá a Lidiane, a Jordana. Paz para vocês. Que Deus abençoe vocês. Jardel, tu é da onde? Tu é de Madalena, né? A Lidiane é do Itaperi, a Jordana é do Mucunã. Obrigado, gente, Pai Senhor, né, que vocês possam viver alegres. A Bíblia diz que nós temos a alegria do Senhor.
não é uma alegria fingida, não é uma alegria que precisa de maquiagem, mas é uma alegria verdadeira, uma alegria que não se corrompe. A vida que vai se acabar e você vai continuar no reino eterno se alegrando na presença do Senhor. O livro de Apocalipse diz que no reino eterno de Deus os santos viverão alegres, exultarão, louvarão, renderão graças ao Senhor. Então, essa alegria que vem do Senhor, ela é ininterrupta. A alegria do mundo, que não é alegria, mas é animação, é apenas emocionalismo, ela vai cessar. Porque a morte que impera nos homens maus, ela irá se manifestar na eternidade. Então eles não terão alegria, só sofrimento, só dor, só a punição eterna. Mas nós que somos salvos, nós desfrutaremos para sempre dessa alegria. Então, que Deus te abençoe, obrigado por participar. Os irmãos que vão assistir depois, que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na paz de Cristo.